Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós paramos no módulo 4, lá na página 18, tá bom? No número 5, nessa receita aí. Então, nessa receita é uma receita de suco verde, tá? É considerado suco saúde. Então, vamos lá. Ingredientes: 3 folhas de couve, me senti Ana Maria Braga agora. 3 limões, 3 maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar ou adoçante a gosto. Modo de fazer: coloque no liquidificador as folhas de couve lavadas e picadas e o suco dos limões. Acrescente a polpa do maracujá, a água e o açúcar, ou adoçante, como você preferir. Bata tudo por 1 minuto, coe a bebida e acrescente gelo a gosto, tá? Então, vou bater lá durante 1 minuto, depois eu vou coar e acrescentar o gelo. Então, vamos lá. Em sua opinião, por que o nome desse suco é suco saúde? Porque a gente sabe que a gente viu, né, que foram usados ingredientes naturais. Por isso, essa questão de ressaltar a saúde, tá bom? Considerando os ingredientes e o modo de preparo, responda: você considera esse suco fácil ou difícil de preparar? Bem facinho, né? Bem tranquilo. Então, vou segurar um pouquinho aqui nessa página, porque a gente vai para a questão 6. Reveja a organização em períodos do trecho que compõe o item modo de fazer. Então, eu tenho que voltar aqui, ó, no modo de fazer, tá? Quantos períodos há nesse trecho? Vamos lá. Relembrar o conceito de período. Cada verbo forma uma oração. Se eu tenho um verbo, uma oração, eu tenho um período simples. Lembrando que o período ele começa na letra maiúscula e termina no primeiro ponto, tá? Então, dessa forma, eu tenho um período simples. Agora, se eu tenho 2 ou mais orações, eu vou ter um período composto, tá? Da mesma forma, ele começa na letra maiúscula e termina no ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, tá? Então, vamos lá, ó. Coloque no liquidificador as folhas de couve lavadas e picadas e o suco dos limões. Nesse trecho eu tenho apenas um verbo, coloque, então eu tenho um período. Acrescente a polpa do maracujá, a água e o açúcar. Acrescente. 2 orações, tá? Então eu tenho mais um período. Ah, professora, mas só tem um verbo. Eu tenho um período simples e um período simples. Bata tudo por 1 minuto. Ó, olha aqui o período, ó, começou na letra maiúscula B e terminou lá no minuto. Outro período simples. 3. Coe a bebida, outro período. Acrescente gelo a gosto, outro período. Sirva em altos, copos altos. 6 períodos, tá? Então, todos esses períodos são períodos simples, com um único verbo. Então, vamos lá para a página seguinte, ó. Quantos períodos há nesse trecho? 6 períodos, tá? 6 verbos, 6 orações. Não, não é assim, próximo. Era aí. Claro que não. Cada período é formado por um verbo, uma oração, um período simples, tá bom? E sinal de pontuação delimita esses períodos. Como a gente viu, todos são terminados com ponto final, tá? Eu brinquei, negócio de 6 períodos, 6 orações, claro. Se fosse um período só, né, um período composto, mesmo assim seria só um período classificado como composto, tá? São 6 períodos, como eu disse, porque são períodos simples. Esses períodos são simples ou compostos? Explique. Então, são períodos simples, tá? Como eu expliquei, pois cada um é formado por apenas uma oração. Vamos lá, vamos voltar lá, ó. Isso, aqui, ó. Como eu disse, o primeiro período começa, né, com a letra maiúscula, Czinha, e termina lá em limões.
Depois, acrescente termina em adoçante. Ó, o pontinho final aqui, ó. Bata tudo por 1 minuto, coe a bebida, acrescente gelo a gosto e sirva copos, tá? Então, são períodos simples com um único verbo, uma única oração. Então, tá bom. Agora, vamos a número 8. Só um minutinho. Reescreva as orações a seguir de modo, a formar um único período. Para isso, empregue as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo, fazendo as adequações necessárias. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Vai tirar o ponto final, tá? Não gaste todo o seu dinheiro. É um período. Essa prática pode prejudicar a sua vida financeira. Outro período, tá? São 2 períodos simples, então eu vou ter que juntar em um único período, formando um período composto. Usando aqui, ó, essas conjunções, tá? Aí eu quero fazer. Dá um pause e vai fazer o exercício para depois corrigir, tá? Então vamos lá. O que, que eu posso fazer aqui, ó? Não gaste todo o seu dinheiro, vírgula, pois essa prática pode prejudicar a sua vida financeira, tá? Aqui, ó. Letra B. Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto. Não se acumulem produtos inúteis em sua vida. Então vamos lá. Tenho 2 orações, eu vou juntar só em uma. Já usei o pois. Então, qual a conjunção que eu posso usar? Ó, faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto para que não se acumulem produtos inúteis em sua vida, tá? Então, ó, vou colocar a vírgula, depois a conjunção para que, tá? O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto. O prazer do consumista está no efêmero ato da compra, tá? Então vamos lá. Qual a conjunção eu posso usar aí? O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto, vírgula, mas no efêmero ato da compra, tá? Então, vou usar aqui, ó, conjunção mais para ligar essas 2 orações. Letra D. O consumista vive em função da compra. Uma oração. Ele, ele pode comprometer seu orçamento e o de seus familiares. Então, vamos lá. O consumista vive em função da compra, vírgula. Por isso, ele pode comprometer seu orçamento e o de seus familiares. Bom, vou dar aqui, ó, vou dar uma lida para vocês conseguirem ver como ficou todo o exercício, tá? Aqui, ó. Então, ficou assim. Bom, então vamos seguir. Então, gente, na página 20 e 21, tem um texto que vai falar sobre algo muito interessante, tá? A publicidade infantil. Ou seja, o texto vai seguir com o seguinte questionamento: deve essa publicidade infantil, essa propaganda voltada para o público infantil, deve ou não ser proibida, né? O Superior Tribunal da Justiça sugere que sim, tá? Então vamos lá, vou ler alguns trechos, tá? As propagandas antigas dirigidas às crianças causariam muita polêmica hoje. Se vocês quiserem buscar, ver vídeos, né, de propagandas antigas, a gente vai ver.
que muitos absurdos, né, que passaram naquela época hoje não passariam, tá? Um dos comerciais de TV mais famosos é o da Tesoura Escolar com desenho do Mickey Mouse de 1992. Nele, o menino desenha e ele fica falando, né? Eu tenho, você não tem, ostentando o produto. Quem quer ver seu filho humilhado por um colega na escola, né? Sendo inferiorizado por o coleguinha ter um produto e ele não ter. Mas a propaganda enfatizava isso, tá? Nos últimos anos, organizações que defendem os direitos da criança e do consumidor vêm pressionando órgãos legisladores para acabar com a publicidade infantil. Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, publicou a Resolução 63, que reforça o entendimento presente no Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da falta da experiência da criança, tá? Eles querem ressaltar aqui que a criança não tem discernimento para saber diferenciar o que faz bem e o que faz mal a ela, tá bom? Ela define como abusiva toda publicidade e comunicação mercadológica direcionada à criança com a intenção de persuadi-la para a compra de um produto ou serviço, né? Aquele famoso peça para a mamãe, peça para o papai, tá? Então vamos lá, ó. A legislação brasileira é considerada muito avançada em relação à proteção à infância. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, a proteção a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Deixa eu botar aqui no trecho que eu comento. Aqui, ó. O conteúdo exibido pela mídia e pela publicidade comercial tem regulamentação em artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, ainda faltam legislações específicas que regulem a questão da publicidade infantil, o que daria mais solidez e orientação para as empresas sobre como proceder. E aí, a publicidade infantil deveria ser proibida? Para defensores da proibição, as crianças precisam ser protegidas porque estão mais vulneráveis e suscetíveis à persuasão da mensagem publicitária para o consumo. Isso porque elas vivenciam uma fase peculiar de desenvolvimento psicológico e as mensagens provenientes da mídia possuem um grande peso na formação dos referenciais de mundo de uma criança. O comportamento das crianças seria fortemente influenciado pelos comerciais. É o que a gente vê, o que acaba acontecendo, né? Que levariam a um excesso de consumo e na reprodução de conceitos e valores não éticos, como, por exemplo, a propaganda que estimulava o bullying. Esses estímulos poderiam trazer problemas como baixa autoestima, erotização precoce, bullying, reprodução de estereótipos e padrões de beleza, aumento de obesidade, estresse familiar, banalização da agressividade, entre outros. O aumento da obesidade infantil é o tema de maior visibilidade associado diretamente à propaganda. Pesquisas no mundo inteiro mostram que a publicidade de alimentos com alto teor de sódio, gordura saturada, gordura trans e bebidas com baixo valor nutricional está associada ao aumento da obesidade entre os pequenos, tá? Então aqui reforça essa ideia o quanto a criança ela pode ser ter o seu comportamento influenciado por essas propagandas, né? Então isso exige muito da nossa atenção, tá? Então o texto vai continuar e vai finalizar assim. Depois vocês podem ler com calma. Claro que o setor publicitário acha tudo isso muito ruim.
ele acha que não deve censurar, né, acabar com a propaganda, não deveria ser proibida. Eles querem, de fato, uma solução para que isso se resolva. Eles entendem que eles têm que adequar a linguagem infantil, né? Eles querem que seja regulamentado esse setor de propaganda, né? Esse setor infantil. Claro que sem cometer abusos, né? Incentivar o bullying, tá bom? Então vamos lá. Em diferentes países existem limitações ao uso da propaganda para crianças. No entanto, a proibição total ocorre apenas em uma província, que é no Canadá. Na Suécia estão proibidos os comerciais na TV aberta. No Chile e Peru estão proibidos anúncios de determinados alimentos e bebidas. Na Grécia, anúncios de brinquedos só podem ser anunciados na TV aberta em horário adulto. Dessa forma, não vai influenciar o comportamento infantil, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aí a interpretação oral, né? A gente viu nesse artigo uma posição favorável e outra contrária à publicação da publicidade infantil, tá? A gente viu que há um interesse, né, em manter essa publicidade pelos órgãos que vendem, né, pela rede publicitária, pelo setor publicitário, claro. Eles visam lucro, eles visam a venda do produto, né? Então, a gente vai partir direto para a interpretação escrita. Em que consiste a Resolução 163, publicada em 2014 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? Ela reforça a proibição da publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e da falta da experiência da criança. Bom, então, dessa forma, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar como sugestão de atividade a página 24, tá bom? E na próxima aula eu corrijo. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Até a